eu vou falar aqui, ó, tem surpresa hoje. Né? Pronto. Temos surpresa hoje. Beleza, pessoal, deixa eu ver quem está entrando aqui já, ou quem já entrou aqui. Fernanda falou que o som tá ok. Carlos, pessoal, se vocês puderem postar para a gente aí de onde vocês são. A gente sempre gosta de ter uma noção da galera, das regiões. E aí partimos hoje para mais uma live, então, Luiz. Boa. Né? Eu, cara, tanto tempo que eu estou sentado que hoje eu resolvi ficar em pé aqui. Pô, tá louco, passo o dia sentado, eu fiquei em pé. Aqui é o legal que dá para desaparecer aqui e aparecer de novo aí. Né? E aí vamos falar hoje sobre diversos assuntos aqui, dar uma recapitulada em tudo que a gente falou, sobre mercado, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre os movimentos que a gente tem percebido das pessoas e a gente tem conversado. Tenho assistido a Daniel da Elite lá, tá aí de novo nos prestigiando. Muito obrigado, Daniel. A gente podia era marcar com o Daniel, eu sei que ele fez isso e eu não pude assistir. Na realidade, a gente não pôde assistir, mas a gente podia marcar um dia para o Daniel mostrar para a gente como é que funciona o MLS lá nos Estados Unidos e como as informações ajudam no dia a dia do corretor de imóveis na captação, coisa que aqui na Imóvel a gente também tem muita informação que ajuda o corretor. Mas vamos lá, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre tudo que a gente tem acompanhado no mercado e tem discutido aí nos nossos bate-papos. E o que eu tenho percebido é assim, eu não sei se essa é a sua percepção, mas o que eu vejo é que corretores de imóveis estão separados em dois grandes grupos hoje. Percebo isso muito fortemente. O grupo daqueles que estão agindo, estão fazendo coisas, e o grupo daqueles corretores que estão completamente perdidos. Né? Converso com muita gente hoje aí pelo Brasil, troco ideia com muitos corretores de imóveis e eu percebo exatamente isso. Tem gente que está perdida no tempo e no espaço, já está trocando o dia pela noite, está vivendo em casa como se estivesse no Big Brother e não está produzindo nada. E do outro lado, está dizendo que meu áudio está baixo, e do outro lado tem gente produzindo muito, fazendo muita coisa e correndo atrás. Uma das coisas que eu tenho acompanhado e tenho conversado com as pessoas, os negócios vêm diminuindo. Era aquilo que a gente falava lá no início das nossas conversas aqui, que existia um movimento, né? Este movimento ele foi com o tempo, ele era ainda força, era a inércia do que vinha acontecendo, do movimento que vinha acontecendo, e a tendência é que os leads foram diminuindo, as oportunidades foram diminuindo. Então, na primeira semana de encaretendo, o cara, isso não vai dar nada, continuo fechando negócio. Na segunda, continuo fechando negócio. Na terceira, continuo fechei negócio. Agora o cara já está, não estou fechando mais tanto negócio. Sim. E aí, este movimento é muito, muito, muito correlato com aquela nossa primeira live, ou segunda live, de ação, né? Que as coisas têm uma velocidade de queda muito rápida e uma aceleração mais lenta e, enfim, quando as coisas começarem a reagir. E aí, aqui eu vou fazer uma colocação e aí já fica uma pergunta também para você, é o seguinte. Se a gente está tendo uma aceleração do total para zero, ou seja, se em 4 meses a gente está prevendo que a gente saiu do pico para zero, a gente pode imaginar que a gente volte a retomar vezes quanto isso? Talvez vezes 4 esse período? Então, em 4 meses, 5 meses, talvez a gente possa estar recuperando aquela mesma energia? O que você acha? Então assim, por exemplo, se você... Algumas contas simples, assim, né? Quando você perde 40% de alguma coisa, para você retomar, vai muito da velocidade de crescimento que você tem. Então, se você consegue crescer, por exemplo, 10% por semana, tá? Isso são 6 semanas. 8 semanas. 15% são 6 semanas. Então, assim, depende, obviamente, da velocidade, né? Agora, a gente espera uma velocidade de retomada cada vez maior? Com certeza. De novo, principalmente, isso varia de acordo com a cidade, de acordo com o segmento, de acordo com o tipo de produto, obviamente, o ticket, né?
E até o tipo de operação, né? Que agora eu acabei de colocar um comentário aqui, ó, que ela está percebendo que cliente de locação, a procura continua e eles estão super É isso decididos. aí. Então, até o tipo de operação também determina hoje a velocidade das coisas, né? Isso, exato. Então, por exemplo, vamos lá, entre venda e locação no caso, né? Uma é muito menos, tem muito menos fricção do que a outra, ou seja, a locação é muito mais fácil em questão financeira e até questão de operacional, vamos falar assim, né? O timing, o tempo de fechamento de negócio para venda é muito mais longo. Mas, assim, vamos ser bem analítico, assim, né? No Brasil como um todo, obviamente, falar que em 4 meses as coisas se normalizam não estaria correto, mas em cidades boas, em 4 meses estar normalizado, é um cenário extremamente realista. É possível, né? Exato. Isso vai variar muito de acordo com o que aconteceu, enfim. Quer dar o spoiler aqui daquela nossa domingo, do que a gente está preparando para o domingo? Vamos. Então, beleza, vamos lá. Para essa galera que está aqui, ó, são poucas pessoas, é bom que o spoiler, o segredo fica pequeno, não se espalha tanto. Mas o que a gente tem feito é o seguinte: todos esses dias, desde que a gente começou a acompanhar todo este processo com o lockdown, com a quarentena, com o que a gente vem acompanhando dos mercados externos, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, tudo isso que a gente tem visto, a gente também tem olhado para os nossos dados dentro da Imóvel, tem olhado tudo aquilo que a gente tem passado aqui no Brasil e tentando, de alguma forma, desenvolver algumas ideias, algumas estratégias, e a gente vem conversando isso com vocês todos esses dias. Vem falando sobre a importância de focar com o cliente Comprador. vendedor nesse momento, com o cliente vendedor, a importância de ter um roteiro, uma metodologia para funcionar. Eu preciso cortar meu cabelo aqui, o meu barbeiro mandou agora aqui, Guilherme, pode ver que eu estou funcionando clandestino. Aí, mas assim, a gente falou também da importância de você ter um roteiro para você poder fazer o atendimento do teu cliente comprador, ou seja, não desperdiçar a oportunidade de fazer isso de um jeito que obedeça um mínimo de roteiro, metodologia, para você poder ter um desempenho melhor. Sim. A gente vem falando de todos esses pontos. Mas a gente também tem conversado nos bastidores aqui, no nosso dia a dia, nas reuniões que a gente faz, inclusive reunião com a equipe, trocando ideia, trocando informação, reunião com clientes, de que a gente também tem dentro do nosso data lake, todos esses dados que a gente tem dentro da Imóvel, análises que a gente pode fazer. E aí a gente resolveu pegar esses dados e trazer isso para o mercado, ou seja, abrir um estudo para o mercado com base numa metodologia que a gente desenvolveu de olhar, um jeito de perceber as coisas. E a gente vai fazer essa apresentação agora no dia 26. Já coloca na tua agenda no dia 26 agora, domingo, para não ter nenhuma desculpa do tipo, eu tinha cliente para atender, eu tinha reunião para fazer, enfim. Domingo às 17 horas, a gente vai fazer uma apresentação de um estudo com as 300 cidades, melhores cidades, 300 melhores economias que a gente tem no Brasil, para poder apresentar para vocês estratégias, oportunidades e nuances desses mercados que podem te ajudar a ter um melhor resultado e entender melhor a recuperação, né, Luiz? Isso, basicamente, é entrar a fundo no mercado imobiliário de uma determinada cidade. Obviamente, a gente vai escolher algumas para trabalhar, tá? Mas cidades que, obviamente, pertençam a um determinado grupo em que provavelmente qualquer outra cidade vai estar, né? Então, seja Essa foi uma outra preocupação, né? Isso, exato. De forma de que não importa lá, não sei aqui, ó, por exemplo, a Fátima aqui agora, que bateu palma lá. Eu não sei de onde é a Fátima. Certo. Mas a nossa preocupação é a seguinte, que a Fátima, ao assistir a nossa live no domingo, né, e a gente vai divulgar os canais direitinho, não vai ser aqui no Instagram, a gente vai preparar um negócio maior, melhor, com uma estrutura bacana para poder ter um nível de informação legal. É porque no Instagram não dá para mostrar nada, né? Isso, nós vamos ter os slides, vamos ter uma série de gráficos ali, os estudos para mostrar. Mas vamos lá, vamos pegar o exemplo da Fátima. Eu não sei onde é que a Fátima está, mas a gente subdividiu o estudo, nós fizemos um estudo com as 300 cidades e subdividimos esse estudo depois em 5 grupos, que estes 5 grupos, que nós vamos aprofundar em cada um deles, vão trazer para você alguma similaridade com a sua realidade. E aí você vai poder traçar um paralelo e vai falar, pô, olha aqui, ó. João Pessoa, então vamos lá. A gente tem lá um grupo
que está ligado ao setor e à economia de uma pessoa, ao estilo de vida dentro dessas 5 cidades. A gente tem lá um dos aspectos é esse. Então você vai poder traçar paralelos e a gente vai dizer aonde a gente vê, aonde a gente enxerga as oportunidades nesses 5 grupos. Então vai ficar muito fácil de você desenhar a sua estratégia. Essa é a ideia, né, Luiz? Isso, perfeito. Basicamente é para que cada um entenda esse estudo e traga para a sua realidade, mas analisando basicamente qual é a estratégia que você tem que adotar dentro do mercado, tá? E são estratégias bem diretas, ou seja, que tipo de negócio tem que ser, qual é a tipologia, no caso, e qual é a região e o que fazer. Então, são links diretos de trabalho, né? Isso. E vale a pena dizer que nada disso vai ser baseado em achismo. Isso, né? óbvio. Né? Existe uma projeção que a gente faz, mas essas projeções são todas baseadas em dados. O que a gente foi fazer foi, vamos olhar para o nosso data lake, vamos olhar para todos os nossos dados aqui de mercado imobiliário do Brasil, vamos separar um grupo grande de cidades. Nesse grupo de grandes cidades, vamos separar 5 similaridades, 5 subgrupos ali com similaridades, e vamos trazer aqui soluções para esses 5 grupos. O que vai acontecer com você no domingo, que vai estar lá acompanhando a nossa live e tentando entender esse estudo, é que você vai, na hora que a gente começar a falar sobre determinados grupos, você vai falar, isso é muito parecido com a minha cidade. Isso. Então, deixa eu anotar aqui. Aliás, é o tipo da live para você acompanhar com papel e caneta na mão. Isso. Porque ela vai ser muito cheia de dados, informações e dicas importantíssimas. E aí você vai poder, não, peraí, isso aqui tem similaridade com a minha cidade. Isso que o Luiz está falando agora, que o Guilherme está falando agora, é o que eu vejo aqui no dia a dia acontecendo na minha economia aqui, no meu tipo de região. Deixa eu anotar aqui, porque daqui a gente vai desdobrar para as oportunidades que existem nesses mercados na nossa visão e baseado nos dados todos, né? É isso aí. Perfeito. Até você escreveu esses dias, né? Acho que foi ontem, inclusive. A questão de, por exemplo, como todas as estratégias, independente dos segmentos, estão sendo pautadas em dados, né? Então, ou seja, como é que eu preciso enxergar o que está acontecendo no meu mercado e, a partir disso, como que eu vou montar a minha estratégia? Aliando, lembra lá a questão que eu te falo do cliente comprador, do cliente vendedor? Então, basicamente, para você, tudo que foi relacionado ao cliente comprador, a gente já tem passado nos últimos dias. Tudo que é relacionado ao cliente vendedor, a gente tem passado nos últimos dias. Agora a gente vai fazer uma análise da cidade como um todo, tá? E obviamente do grupo que essa cidade pertence, e como que você vai unir essas 3 coisas para trabalhar nesses próximos meses, tá? Então é uma análise econômica, é uma análise técnica e é uma análise de produtividade. Exatamente. E aí já tem um pessoal aqui colocando, a gente pode dar dica de cidade, quais cidades vão ser e tal. Vamos lá, de novo, a gente não está escolhendo uma cidade especificamente para falar. A gente está escolhendo, a gente subdividiu das 300 cidades que a gente fez a análise, a gente subdividiu em 5 grandes grupos, né? Que aí eu posso até adiantar aqui quais são os grupos. A gente dividiu em centros urbanos, em cidades que têm o agronegócio como força motriz, força motriz de atividade, em cidades que têm os serviços como força motriz, outras que são bem industriais, né? Então, vou dar um exemplo de uma cidade muito industrial, Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Pô, a gente tem a VEG lá, que é uma cidade que tudo está em volta da força da indústria ali. Então, é um exemplo. E aí também cidades litorâneas, que geralmente têm atrelado a esse processo o turismo, que é um outro ponto fundamental. Então, nessas 5 subdivisões, a gente vai abordar soluções e estratégias e possibilidades que a gente acredita no mercado, baseado nos dados, e você vai poder fazer o seu paralelo aí e falar, não, vem cá, isso cabe na minha estratégia, porque a minha cidade tem um pouco disso, então eu vou atuar. Isso cabe. Então, o que é bacana você começar a fazer? É legal que a gente está hoje numa segunda-feira e aí você tem tempo para isso. Estuda a sua cidade. Isso. Vai entender o mercado da tua região, porque senão o que a gente for falar no domingo, quando a gente for lá dar toda a explanação com profundidade, se você não tiver a capacidade de fazer o link ali do que a gente está falando com a tua realidade, você vai perder boas oportunidades. Então, estude, aproveite essa semana, você tem aí 6 dias até o domingo, aproveite para estudar a sua realidade, estudar o teu mercado, entender de onde vem o dinheiro da tua cidade, como é que funciona, o tamanho, enfim, entenda a sua região, a sua macro-região, para você fazer a sua estratégia micro-regional ali funcionar e acontecer, né? E a gente vai atrelar tudo isso onde a gente acha que tem boas possibilidades, dando exemplo de boas possibilidades de recuperação. Como você vai poder entender isso, certo? É isso aí, perfeito.
Perfeito? Eu acho que a galera vai curtir demais esse material. Então eu vou abrir aqui, quem tiver alguma pergunta para fazer. Eu estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, o Sérgio lá de Vitória. Estou vendo aqui, agora há pouco entrou o Capanema lá da Netmóveis lá de BH. E vamos abrir aqui para o pessoal fazer uma pergunta, ou se tiver alguma pergunta, quiser enviar. Essa é a ideia. Então, assim, aproveitem também para... O cara falou que o barbeiro dele está no mesmo caso, atendendo clandestino. É o jeito, né, cara? Enfim, que horas que vai ser no domingo? A gente deve fazer às 17 horas do domingo. 17 horas. Põe na agenda aí. 17 horas no domingo. Não tem por que você não estar ligada. Não vai ser aqui no Instagram, a gente está definindo o canal. Mas fique ligado aqui no nosso Instagram que a gente vai divulgar aqui qual é o canal, o link, como é que você faz para assistir. E vai ser bem bacana. Né? Que mais, Luiz? É exatamente isso, né? O objetivo, de novo, é fazer esse deep down, assim, essa análise mais profunda no mercado como um todo, porque, primeiro, que isso não tem. Então, a gente tem algumas diretrizes assim, para alguns segmentos, né? Mas relacionado a estratégias de análise econômica para o mercado imobiliário não existe. Então, obviamente, é um gap bem importante que precisa ser preenchido aqui e a gente consegue ajudar o mercado nesse sentido, né? E que tem tudo a ver, né? Na realidade, não tem como dissociar estratégias do seu negócio no mercado imobiliário com o que está acontecendo na economia. A gente já cansou de falar aqui que o que faz o mercado imobiliário acontecer é a disponibilidade de crédito, né? E disponibilidade de crédito está atrelado a risco e riscos econômicos. Então, é muito importante entender todo esse processo. Acho que corretores devem estudar economia sempre, ficar muito atento a tudo isso. Aí. Né? Vamos ver se tem aqui alguma pergunta, se vai ser transmitido no Instagram, não, a gente já respondeu. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, E até lá muita coisa vai acontecer, né? Não, já tem acontecido, né? Então. A gente está vivendo tempos 10 anos em 10 meses. Não, só fazendo uma correlação aí. Talvez o pessoal não tenha visto o que está acontecendo com o petróleo agora à tarde, né? Pela primeira vez na história, só que para dar um tempero, pela primeira vez na história, o preço de barril de petróleo está negativo, né? Ou seja, gasolina de graça. Sim. Vão dar gasolina. Não tem venda, né? Um amigo meu falou, cara, se o problema é estoque, a melhor coisa é dar gasolina de graça e o pessoal estoca nos tanques. Uhum. Todo mundo leva o tanque do carro lá, eu vim ajudar você com o estoque aqui, né? Mas assim, um mundo muito louco. Essa questão, por exemplo, se você tem, capaz de acontecer, né, um problema tenso aí em nível de petróleo, isso afeta economias, que vai afetar o efeito dominó no mercado imobiliário, com certeza. Sem dúvida. Né? Essa é por isso que a gente, de novo, gente aqui na Imóvel, diferente de outras lives, a gente está olhando para muitas outras coisas. A gente está dando um olhar geral. Tem aqui algumas perguntas, vamos lá, só para a gente... Primeiro, a Karina está perguntando se a gente vai liberar... Está vazando algum áudio aí. Deixa eu ver se é aqui. É aí. Pronto. Pronto. A Karina está perguntando se a gente vai liberar algum material também ou só o vídeo live. Não, a gente vai liberar um material depois, o material faz parte, vai ser liberado. Mas assim, se você só pegar o material, você não vai conseguir entender com precisão e com toda a quantidade de informações que a gente vai passar na live. Então, é legal você ter o material depois para você lembrar, mas eu acho que essa live é uma live que tem que assistir com papel e caneta na mão, não tenho dúvida. O Darley está perguntando aqui o fazer quando o cliente vendedor não aceita a avaliação do imóvel. Bom, primeiro é entender o que é o seguinte, que geralmente o cliente vendedor tem um apego emocional ao imóvel, né? Ele tem aquele lado ali, tipo, esse imóvel, o cara sabe todo o suor que ele teve para comprar aquele primeiro imóvel, o segundo imóvel, sei lá, o cara sabe o quanto ele transpirou, então ele quer converter isso em dinheiro, além do valor do imóvel, ele fala, não,
o imóvel vale 300, mas tem aqui mais 100 mil de suor e lágrimas nessa história. Suor e lágrimas não entra na conta, não adianta. Então, o que você tem que fazer é trazer dados, trazer fatos para o cliente, para mostrar para ele que para ele ter o desapego emocional do produto. Falar, ó, isso aqui é um produto, e aí, tecnicamente, você tem que fazer uma apresentação comparativa, mostrando outros imóveis, mostrando a realidade, o que já foi transacionado. Às vezes você tem, num edifício, você tem um histórico do que foi transacionado, começar a colocar o cara dentro da realidade. Ele, num primeiro momento, não aceita aquilo, porque ele sempre vai achar que você está tentando puxar o imóvel dele para baixo, mas se você fizer isso apresentando dados, ele começa a desconfiar de todo mundo que fala que ele está certo, mas não apresenta nenhuma informação. E aí ele geralmente volta para o corretor que foi mais profissional, né? Essa é a dica que eu tenho. Você tem outra dica aí, Luiz? Sempre é uma questão bem subjetiva, vamos chamar assim, né? Por parte principalmente do vendedor. E, obviamente, a maneira mais correta disso ser quebrado é através de dados, né? Ou seja, transações que ocorreram e que de fato ocorreram. Não, eu acho que meu vizinho vendeu por X. Né? Ouvi dizer, porque todo mundo gosta de dizer que vendeu por mais, né? Exato. O cara fala, não, vendi por tanto, para mostrar que ele é bom de negócio. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações do ouvir dizer. Né? Sim. E aí, dentro da plataforma da imóvel, é uma ferramenta perfeita para isso. Exato, mas não é para ser uma objeção. Obviamente, sempre é uma objeção, mas a maneira... Todo mundo já entende a maneira correta de contornar isso, né? Sem dúvida. Outra pergunta que fizeram aqui, o pessoal da Ponto 360, o que a gente acha de foto 360 para essa fase? A gente já falou sobre isso aqui. Quem tinha se antecipado a isso como, vou melhorar a performance do meu atendimento, vou dar algo a mais para o meu cliente, investiu nisso antes, fez um excelente negócio, né? Aquelas pessoas que não fizeram se arrependeram de não ter feito. A gente até deu algumas dicas aqui. Na segunda ou terceira live, quem não assistiu, pode ir lá no nosso canal do YouTube, no canal da Imóvel no YouTube, vai ver lá todas as lives. A gente tem uma que a gente fala só de dicas para o corretor de imóveis nesse momento. A gente fala de uma dica de apresentação para quem não fez o 360, que ele pode montar apresentações melhores do que aquelas que estão disponíveis na internet. Mas eu acho que essa vai ser uma tendência, porque muita gente vai carregar a tal da cicatriz, que eu falo que todo mundo carrega. Quem não fez vai começar a pensar, na próxima eu preciso ter isso na mão, porque isso me ajuda no processo todo. E aí, enfim, aquilo que parecia uma tendência de 10 anos, de novo, a gente está antecipando para 10 meses. Vai acontecer muito mais rápido, porque as pessoas já entenderam. Não só foto, como vídeo também, né? Esse é um outro ponto importante. Tem gente aqui dizendo, o James está dizendo que está aguardando o telefonema do Rodrigo. Fica tranquilo, James, eu já anotei aqui na minha cabeça, eu vou pedir para ele entrar em contato contigo. Boa, James. Eu preciso saber se precisa ser o Rodrigo ou se pode ser a outra pessoa do nosso comercial também, né? Que às vezes é uma questão que a gente consegue te ajudar mais rapidamente. Onde exatamente buscar essas informações privilegiadas? Eu não sei quais são as informações privilegiadas que o Léo Abud está perguntando aqui. Eu acho que deve ser do estudo. Sim. Essas informações elas estão dentro do nosso Data Lake, aí, que tem milhões de dados únicos. Você quer falar um pouco sobre isso, Luiz? Sim. Não, mas assim, Léo, você vai receber esse estudo aí logo depois de a gente fazer a apresentação, tá? Obviamente é um compilado. Ele vai ficar, ele está falando sobre os valores dos imóveis vendidos. Essa é uma informação que geralmente nas imobiliárias você consegue ter, na sua imobiliária ou... Sim. Sim. Existem casos em que as redes também acabam fornecendo esse tipo de informação, trocam essa informação entre eles, né? Agora, dentro da nossa plataforma na Imóvel, o que você vai encontrar análises comparativas com outros produtos na mesma região, com similaridade de produto, com similaridade de... Às vezes é o mesmo produto sendo anunciado por outras imobiliárias, te ajuda a mapear tudo isso, e aí você pode, a partir daí, fazer a sua avaliação e saber se você está muito fora, muito longe. Aí tem todas as metodologias lá que você pode usar de avaliação, que são as metodologias normalmente ensinadas pelo curso de TTI, nos cursos de avaliação, né? Não basta ter só valor, mas se você também tiver a sua maneira de fazer a metodologia, ajuda.
É isso aí. Outra pergunta aqui, outra colocação da Fátima, que tem percebido que condomínio horizontal, loteamento, está com desenho diferente pela cultura de ir ao local. Peraí, deixa eu entender direito. Eu tenho percebido que condomínio horizontal, loteamentos, está com desenho diferente pela cultura de ir ao local. Percebo que apartamento está conseguindo mais conversões por ter mais tecnologia envolvida. Ah, entendi. Então é o desempenho das diferentes tipologias, né? Isso. Então, assim, vamos lá, vamos pensar que condomínios horizontais, você pode não ter muita tecnologia envolvida, mas você também tem mais facilidades, inclusive, de visitar e tal. É um ambiente mais aberto, mais arejado, tem menos restrições. Menor a densidade demográfica num condomínio horizontal, o que supostamente gera um nível de segurança maior. Sim. E os loteamentos, de fato, eles estão com todo um processo de lançamento. Aqui mesmo em Mojimirim tem um lançamento acontecendo, próximo de Campinas, que era para ter sido feito um grande lançamento, não foi feito por conta de todo esse problema, mas está lá o stand de vendas pronto, com atendimentos agendados, a pessoa vai, agenda o horário, vai visitar, vai conhecer, é uma pessoa por vez fazendo o agendamento, tudo higienizado, enfim, com todos aqueles cuidados, que devem ser os cuidados próximos agora, quando a gente começar a retomar a economia, mas as coisas estão rolando. E aí é interessante ver que hoje é mais fácil, em algumas cidades, como por exemplo São Paulo, visitar um condomínio horizontal do que visitar um prédio de apartamentos. Sim. Porque tem muito edifício em São Paulo que simplesmente proibiu. Só se for congelaram visitas, né? Congelaram tudo. Né? O que mais aqui, Luiz? Vamos ver aqui. Pessoal da Remax Bahia. Uma coisa que você acha, outra coisa é o que o mercado paga. Eu falei isso aqui, James, outro dia, que eu aprendi com um cara que o imóvel vale o que o mercado paga. Não existe imóvel barato nem imóvel caro. Se foi comprado, se alguém pagou, é porque ele valia aquilo. Qualquer coisa, né? É isso aí. Porque sempre tem aquele cliente que acha, não, porque tá caro, mas... Sim. Enfim. O que mais, Luiz? Hoje o nosso objetivo aqui era mais bater um papo, ver se o pessoal tinha perguntas. Se a gente vai liberar o material e tal, a gente vai liberar, já falou. Falamos do horário. Mas só de novo, repetindo, né? Domingo, 17 horas. A nossa audiência rotativa, igual o rádio fala. Exato. Né? Para a audiência rotativa do rádio. Né? Então vamos lá, Luiz. Domingo às 17 horas, tá? Vai ser transmitido por todos os canais, menos o Instagram. Tá? Isso. A gente provavelmente vai ter um canal, a gente vai ter um Zoom ou algo parecido e o YouTube talvez fazendo a transmissão. Isso, tá. Qual que é o conteúdo? Um estudo que a gente fez, uma análise econômica, tá? De determinadas cidades que têm um determinado perfil, tá? Que obviamente vai se encaixar no mesmo perfil da sua cidade, ou ela vai estar muito próxima, ou até inclusive pertencer a 2, 3 grupos diferentes. Mas o grande intuito é entender, a partir daquele grupo que a cidade pertence, qual é a velocidade de recuperação esperada para o mercado daquela cidade, qual é o potencial de mercado para aquela cidade, tá? E quais são as estratégias que devem ser adotadas, que tipo de região olhar, que tipo de produto olhar e assim por diante. Então é uma coisa bem técnica, tá? Bem direta, bem homework, como é que é? Trabalho de casa. Isso, lição de casa. Exatamente. Né? É bem lição de casa. Eu acho que vai ser muito bacana quem acompanhar assistir vai entender de que forma os dados podem ajudar você a projetar estratégias, criar, enfim. Até, inclusive, eu escrevi um artigo esses dias, está lá no LinkedIn, falando sobre isso, como os nossos dados têm ajudado diferentes empresas a conseguir novas abordagens estratégicas. Então, o que a gente está fazendo pegamos lá 300 cidades, dividimos em 5 grandes grupos, vamos apresentar com profundidade 5 grandes grupos que vão se ajustar talvez em 1 ou 2, às vezes der sorte a tua própria cidade, vai ser a cidade da análise, e com isso você vai conseguir, baseado nos dados, desenhar estratégias para te ajudar enfim, a ter velocidade de recuperação aí, a gente vai te dar as oportunidades que a gente acredita. Então, domingo agora, coloca na agenda, dia 26, às 17 horas, acompanha aqui o Instagram da Imóvel, que a gente vai daqui a pouco
entre hoje e amanhã, no máximo, provavelmente amanhã, a gente libera todos os dados de como você faz para acessar e assistir. Perguntaram se a gente estudou os dados das cidades do interior. Sim, essa foi uma grande preocupação que a gente teve, Sim. muito por conta da live que a gente fez na sexta-feira passada, explicando que as abordagens estratégicas em países do tamanho do nosso não podem ser as mesmas. Você não pode olhar para São Paulo e adotar as mesmas estratégias que você adotaria lá em Dourados, na terra do Denis Levati, lá no Mato Grosso do Sul. Exato. Tanto é que eu falei com o Denis hoje, o Denis falou, cara, eu estou no restaurante almoçando, aqui a vida está tocando, entendeu? Uhum. E é isso mesmo, são realidades diferentes. Então, o corretor tem que ter estratégias diferentes e pensar de maneira diferente. E é isso que a gente, com esse estudo, pretende apresentar para vocês. Perfeito. Beleza? Mais alguma pergunta? O Jorge Próspero está aí, grande Jorge. Eu acho que é isso então, Luiz. Não vamos aqui Fechado, isso, sem deslugar, né? sem delongas. Porque tem muita live aí que já me disseram aqui que tem live que só Jesus salva. Né? A gente não quer entrar nessas. A gente quer entregar conteúdo. É isso Então, aí. beleza, pessoal. Fiquem Boa. então ligados mais uma vez, domingo, dia 26, 17 horas. Quarta-feira temos mais uma live aqui. Pode ser que na sexta-feira a gente não faça, porque a gente faz no domingo, porque também não faz sentido. Espero você lá também, Alessandra. Então vai ser muito bacana. Compartilhe com os seus colegas, os seus parceiros. Compartilhe na imobiliária. Eu acho que esse vai ser uma das lives mais bacanas que a gente preparou em toda essa jornada aqui, inclusive mais bacana que as futuras, talvez. Porque a gente vai entregar um conteúdo, Sim. vai entregar um conteúdo muito prático, baseado em análise, estudo, dados, enfim, sem achismo, do jeito que tem que ser para a gente construir abordagens e estratégias que funcionem daqui para frente. Beleza, Luiz? Boa, fechado. Então é isso. Nos vemos então na quarta-feira aqui no Instagram. E aí até lá já temos mais detalhes de como participar dessa live no domingo, mas a data está aí, você já pode deixar na agenda. Isso aí. Boa. Então, fechado. Falou. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Até. Tchau.